E, jovens, eu preciso começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a física, jovens, que é a física. Espero que estejam todos bem, espero que tenham conseguido descansar um pouquinho, que tenham conseguido também manter um pouquinho o ritmo de estudo, eu não tenho parado totalmente aí. Mas vamos lá, né? Começando, jovens, o terceiro bimestre, de forma remota ainda. Não temos uma previsão assim positiva de retorno próximo, não é verdade? As expectativas é para setembro, porém nada confirmado. Depende aí de como vai ficar essa situação da pandemia no nosso estado, na nossa cidade, né? Mas a princípio era para voltar em agosto, foi postergado para setembro, e assim eles vão postergando enquanto as coisas não se normalizam, não é verdade? Enquanto isso, a gente tem que dar os nossos pulos aí. Então, vamos lá, firme e forte, jovenzinhos, de forma remota, discutir a física linda, não é verdade? E, jovens, mais uma vez eu me coloco à disposição de vocês, tá bom? Se tiverem alguma dificuldade, algum problema, podem me mandar via e-mail. Alguns alunos entraram em contato comigo por outros caminhos de rede social, não tem problema, podem entrar em contato. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, tá bom? Mas eu respondo, tá bom? Então, se tiver dificuldade, podem procurar que a gente vai trocando uma ideia e vai discutindo sim. Eu olhei o que nós temos para trabalhar nesse bimestre, jovenzinhos. São 5 capítulos, e é mais leve do que o que nós trabalhamos no bimestre passado, tá bom? Então, tem algumas partes que são um pouquinho mais puxadas, mas é só ali a parte de força magnética, mas ainda assim ela é mais tranquila do que a parte de circuitos elétricos, leis de Kirchhoff. Aquele negócio era pesado pra caramba, né? Então, vem um pouquinho mais suave, mais leve para a gente poder trabalhar esse bimestre. Pensando na frente A, beleza? A frente B, a princípio, também não é tão pesada assim. Eu acho que vai ser para a física um bimestre um pouquinho mais leve, se comparado com o bimestre anterior e o primeiro bimestre também. Tá bom? Acho que é importante falar isso para que vocês também fiquem com o coração um pouquinho mais apaziguado, né? Fiquem um pouquinho mais tranquilos. Beleza? Vocês têm alguma pergunta, jovens, que vocês queiram fazer antes de nós começarmos o conteúdo aí? Deixa eu abrir o chat aqui para eu poder ver. Tem 26 alunos na sala. Vocês são muito top. Bom dia. Então, beleza, jovenzinhos. Se não tem perguntinhas, nós vamos fazer o seguinte, ó. Livro 2A, beleza? Capítulo 13, unidade 5 da frente A. Nós vamos conversar hoje sobre equilíbrio eletrostático, tá bom? Então, quem quiser acompanhar comigo aí, página 11 já começa a falar sobre isso. Essa semana, jovens, eu fui até a escola para pegar os livros físicos. Eu tenho acesso ao material digital, mas eu gosto de ter o livro na mão, eu gosto de escrever no livro, destacar o que eu acho que é importante, o que eu acho que está faltando, e com o livro na tela do computador não é a mesma coisa, né? Eu gosto de ter o livro impresso na mão. Aí eu fui até a escola para buscar. Nossa, mas dá uma saudade quando a gente chega lá, a gente quer ir para a sala, a gente quer voltar tudo ao normal. Mas, por enquanto, é o que nós temos para hoje, né? Se você ainda não tem o livro impresso, você já tem acesso também ao livro digital, consegue ir acompanhando aí, belezinha? Jovens, antes de começar a compartilhar a tela com vocês, para começar a deduzir ou representar alguma coisinha, eu queria conversar sobre os tópicos que são apresentados aqui, tá bom? Então, primeira coisa, ele vai começar falando aí sobre condutores em equilíbrio eletrostático. Então, a palavra equilíbrio, ela vem acompanhada para nós de um significado muito grande, tá bom? Lá na associação de forças, equilíbrio estava associado a uma força resultante zero. Então, um corpo em equilíbrio significava que tinha força atuando sobre ele, ou poderia não ter, mas se tivesse, a soma dessas forças seria zero. Então, a força resultante que atuava sobre o corpo seria zero. Essa era a condição de equilíbrio quando nós pensávamos lá em mecânica, não é verdade? Inclusive, nós vimos isso
quando nós falávamos a lei da inércia, né? Um corpo parado fica parado, um corpo em movimento uniforme mantém o seu movimento uniforme, desde que a resultante seja zero, ou seja, desde que ele esteja em equilíbrio. Então, essa palavra equilíbrio ela traz um significado muito grande para a física. Mas aqui é um equilíbrio um pouco diferente. Ele está falando de equilíbrio eletrostático, ou seja, não é força resultante que eu estou pensando mais aqui. Eu estou pensando na parte de eletricidade. O que significa, então, esse equilíbrio eletrostático? Jovens, se eu tenho dois corpos com cargas diferentes, potencial diferente, enfim, dois corpos quaisquer, e eu encosto um corpo no outro, a gente sabe que vai ter troca de cargas entre esses corpos. E essa troca de carga vai acontecendo até que exista um equilíbrio eletrostático. Equilíbrio eletrostático significa necessariamente que as cargas dos dois corpos são iguais? Não. Pode ser, mas não tem que ser, tá bom? Se eu tenho dois materiais idênticos, ó, dois livros idênticos, e eu encosto um no outro, no final, os dois vão ter a mesma carga, porque os dois são idênticos. A carga se distribui de forma homogênea e eles estão em equilíbrio eletrostático. Agora, se eu tenho dois corpos que são diferentes, uma garrafinha de água aqui e um mouse. Se eu encostar os dois corpos, eles entram em equilíbrio eletrostático, mas a carga dos dois não é igual. A garrafa, que tem uma superfície maior, vai ter mais carga do que o mouse, que tem uma superfície menor. Mas, ainda assim, eles estão em equilíbrio eletrostático. Então, eu estou falando isso para vocês por quê? Para vocês destacarem aí na apostila, anotarem que equilíbrio eletrostático não significa que a carga é igual. Quem que vai ser igual, então? O que acontece para que eu fale que esses corpos estão em equilíbrio eletrostático? Por que as cargas se movem de um ponto para outro? Eu tenho uma carguinha aqui no ponto A. Ela se move aqui para o ponto B. Por quê? Ela resolve dar um rolê no espaço e vem de um ponto para o outro. Não. O que faz as cargas se movimentarem? DDP, tensão, diferença de potencial. Então, existe um potencial no ponto A, outro potencial aqui no ponto B, e essa DDP faz a carga sair de um ponto para o outro. Então, entre os corpos que eu encostei, existe diferença de potencial. Quando a diferença de potencial vai para zero, quando os dois ficam com o mesmo potencial elétrico, aí sim eu não tenho mais troca de cargas entre eles. Então, equilíbrio eletrostático significa que os dois corpos estão submetidos ao mesmo potencial elétrico. Cessa-se a troca de cargas, porque o potencial elétrico dos dois corpos é igual. Beleza? Então, eu vou pegar agora isso e vou montar um resuminho para vocês, compartilhando a minha tela. Vamos lá. Então, equilíbrio eletrostático. Então, significa que eles têm o mesmo era para ser um N de navio ali, tá? Não é um M, não. O nosso professor de física não sabe português, né? Tem muita coisa que eu não sei, mas aqui eu sei que é um M. Potencial elétrico. Show de bola! Equilíbrio eletrostático, mesmo potencial elétrico. Beleza? Jovem, simples assim. Então, o exercício falou, considere dois corpos em equilíbrio eletrostático. O que isso significa? Que o potencial do corpo A é igual ao potencial do corpo B. Fechou? Essa é a grande sacada de quando nós falamos de equilíbrio eletrostático. Fechou? Então, tendo estabelecido essa condição, jovenzinhos, a gente pode pensar em outras relações que são específicas de potencial
para que daí sim a gente possa estabelecer mais algumas relações de potencial com o equilíbrio eletrostático. Beleza? Gatinhos e gatinhas, até aqui, nessa parte de equilíbrio eletrostático. Querem perguntar alguma coisa? Eu vou deixar, eu tô com o chat aberto aqui, mas não sei por que tem hora que ele não abre. Agora. Professor, Diga, meu rei. quando o potencial elétrico é igual, a DDP é zero, isso? Exatamente. Se eu tenho, vou até escrever aqui, ó. Se o potencial A é igual ao potencial B, portanto, a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual a zero. Ou eu posso falar que a diferença de potencial entre o corpo A e o corpo B é zero. Tá bom? Então, a gente pode pensar num ponto ou pode pensar no corpo A e corpo B. Foi o Vinícius que perguntou? Fui eu, professor. Beleza. Sacou? Tranquilo? Tranquilo. Legal. Agora, jovenzinhos, vamos pensar um pouquinho em potencial elétrico. Potencial elétrico, eu já tinha conversado com vocês no finalzinho. Eu não consigo falar e escrever. No finalzinho do bimestre passado, tá bom? Então, potencial elétrico. Como que nós calculávamos o potencial elétrico? Eu tinha uma carga, por exemplo, Qzão positiva aqui, que gerava um potencial nesse ponto que eu vou chamar de A. Então, o meu potencial no ponto A era o quê? A constante K vezes a carga Qzão que gerava o potencial, dividido por D, sendo D essa distância entre a carga e o ponto que você estava avaliando. Beleza? Agora, jovens, a gente vai começar a pensar numa carga situada não num ponto. Eu desenhava aqui essa carga grandona para a gente poder visualizar melhor o que estava acontecendo. Quando eu falava de duas carguinhas que tinha força, essa era positiva, essa era negativa, que elas iam se atrair, eu desenhava isso aqui para representar uma carga. A carga ela está localizada num pontinho. Só que eu representar num pontinho fica difícil. Então a gente representava um pouquinho maior. Mas a gente pensava sempre nas cargas num sistema pontiforme. Agora eu vou começar a pensar nessa carga distribuída num corpo extenso. E aí as coisas ficam um pouco mais interessantes. Só que o problema é que cada corpo extenso, jovens, vai ter um comportamento diferente. Então, para facilitar a nossa vida, nós vamos pensar apenas num corpo extenso, que é a esfera. E aí, para a esfera, a gente vai conseguir fazer todas as análises que nós precisamos. Então, potencial elétrico numa esfera condutora. Posso pensar no potencial elétrico num cubo condutor? Posso. Uma caixinha metálica condutora. Só que é difícil pra caramba, jovens, fazer a análise, porque se você parar para analisar a partir do ponto central dessa caixinha, a distância dela, do centro a cada ponto que compõe esse volume, varia. Já numa esfera, não. A distância do centro até a superfície, para todos os pontos, é igual, que é o raio. Por isso que nós vamos trabalhar com a esfera, porque matematicamente, para nós, fica muito mais simples fazer a análise quando esse corpo extenso é uma esfera, tá bom? Então, vamos pensar o que vai acontecer nessa esferinha. Então, eu tenho essa esfera, ela é uma esfera feita de um material condutor, tá bom? E por algum motivo ela está eletrizada positivamente. Então, se ela está positivamente, jovens, é porque ela ganhou ou perdeu elétrons? Perdeu, né? Ótimo. Perdeu elétrons, perdeu cargas que são negativas e ficou assim, ó, bonitinha, carregada positivamente, tá bom? Essa esfera, jovens, ela tem um certo raio que eu vou chamar de R. E olha que fácil que é calcular o
potencial elétrico gerado por essas cargas dentro e na superfície. Eu vou escrever para ficar bem claro para vocês, tá bom? Então, o potencial dentro e na superfície vai ser igual. E é igual ao quê? A constante K vezes a carga Q dividido pelo raio dessa circunferência, dessa esfera. Simples assim. Agora, o potencial fora, ele vai ser o quê? O potencial fora é o que nós já conhecíamos. K vezes Q sobre D. Tá bom? Qual é o cuidado, jovenzinhos, que você tem que tomar agora quando você pensa nessa distância D? Isso é uma pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno, hein? A distância D, eu vou falar que é essa aqui, ó, esse pontinho que eu desenhei. É a distância, jovens, que vai do centro do condutor até o ponto que você está avaliando. Isso é a distância D. E tem exercício sacana que te induz a pensar que a distância D é a distância até a superfície. Está errado. É a distância até o centro da circunferência, o centro da esfera. Então, se o exercício fala uma esfera de raio 1 centímetro gera um potencial a 2 centímetros da sua superfície. Quer dizer, então, que esse pedacinho fora mede 2 e o raio mede 1. Então, a distância total é quanto? 3 centímetros. Então, tome esse cuidado com qual distância o exercício te fornece. Se é a distância real do centro até o ponto, ou do ponto até a superfície, você precisa somar o raio. Fiquem atentos, porque os exercícios gostam de confundir os jovenzinhos nesse tipo de análise aí. Tá bom? Até aqui, meus lindos e minhas lindas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Beleza. Então, vamos fazer uma análise gráfica desse sistema todo. Sei que vocês gostam bastante de gráfico. Análise. Professor, é normal eles pedirem a soma do potencial de dentro e de fora? Não. Eles podem pedir? Podem, mas não é comum. Normalmente eles pedem ou o potencial dentro ou fora ou na superfície. Eles podem pedir todos, podem pedir para comparar qual que é maior, qual que é menor. Várias análises. Mas até hoje eu nunca vi nenhum que pedisse para somar. Mas é possível. Ele pode pedir para somar, não tem problema. Só não é comum ele fazer esse tipo de análise. Beleza, obrigada. Não por nada. Então, a análise gráfica. Eu vou acompanhar o que acontece com o meu potencial elétrico a partir da distância. Tá. Então, eu vou partir do zero. O que é o zero, jovens? O zero é aqui o centro da minha circunferência, tá bom? Então, eu tenho um ponto que vai ser muito importante. Eu sei que dentro é constante, na superfície também. Começa a mudar a partir da superfície. Então, tem uma distância do centro que é importante de eu analisar, que é o raio, né? Vamos supor que o raio é 1 centímetro. Até 1 centímetro eu tenho um comportamento. Que comportamento é esse? É um comportamento constante. Então, eu posso dizer, já olha o chat aí, tá? Que o meu potencial, ele se mantém constante até esse ponto aqui. E esse ponto é o raio. Inclusive, jovenzinhos, aqui no raio, ele se mantém constante. Beleza? Agora, do raio em diante, o que acontece, ó, ele começa a diminuir com a distância. Então, é uma curva mais ou menos assim. Aí eu pergunto para os senhores, agora a pegadinha também, fica esperto. Essa curva azul que eu fiz aqui, ó, ela vai encostar no eixo da distância, jovens? Não respondo ainda, pensem por alguns segundinhos e vocês me falam.
será que essa curva encosta no eixo da distância? Aí mandem no chat para mim, sim ou não. O que vocês acham? Vamos fazer uma enquete aí. Não. A Helena acha que não encosta. Alguém acha que encosta? Só para a gente ter uma oposição? Não. Não encosta também, o Jean acha. Então, temos 2 nãos contra nenhum sim. E realmente, jovenzinhos, não encosta. Sabe por que não encosta? Porque para essa curva encostar no eixo da distância, significa que o potencial tem que ser 0. E para o potencial ser 0 é impossível, porque eu tenho uma divisão. E não existe divisão que dê resultado 0. Então, quanto maior for essa distância, menor é o valor do potencial. Mas o potencial nunca vai ser 0. Portanto, essa curva nunca pode encostar no eixo. Ela vai chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto, até que daí ela chega no infinito. Daí no infinito a gente não sabe o que acontece. Lá no infinito ninguém é de ninguém. Beleza? Mas aqui, próximo de nós vamos falar que não. Que essa curva não encosta no eixo. E por que eu estou chamando tanta atenção para isso, jovens? Porque tem muito exercício que vai pedir para você analisar o gráfico. Qual é o gráfico correto que representa o que acontece nessa esfera. E aí tem alguns que encostam, que ultrapassam o eixo. E é mentira. Essa curva nunca vai encostar no eixo. Beleza? Questionamentos, gatinhos e gatinhas, mandem. Senão nós vamos pegar uma nova lousa daí. Tranquilo, prof. Suave? Legal. Então, se quiserem dar um print na tela, 2 segundinhos que eu vou pegar uma lousa nova. Tá. Arquivo novo. Não. Deixa eu pegar o preto. Equilíbrio. O que eu vou falar agora, jovens, está na página 14 do livro de vocês, tá bom? Então, se quiserem acompanhar aí pelo livro. Ó, equilíbrio eletrostático em condutores esféricos. Jovens, se é equilíbrio, você já sabe que o potencial é igual. Eu vou fazer 2 condutores aleatórios aqui, tá bom? Ó, eu vou falar que esse aqui é o condutor A, que tem um raio A. Esse é o condutor B, que tem um raio B. Beleza? Gatinhos e gatinhas, se está em equilíbrio eletrostático, nós podemos afirmar o quê? Que o potencial do corpo A é igual ao potencial do corpo B. Beleza? Essa é a condição para que eles estejam em... Eu vou por equilíbrio, tá bom? Você sabe que é o equilíbrio eletrostático. Fechou? Jovens, eu estou pensando o seguinte. Se inicialmente eles estão cada um com um potencial e uma carga, quando eu encosto os dois, então quando eu estabeleço contato entre os dois, eu vou ter o equilíbrio. Aí você pode pensar, mas professor, quando a gente estabelecia contato, antes de eletrização por contato, a gente pegava a carga, somava e dividia, eles ficavam com cargas iguais. Verdade. Só que lá nós não falávamos de equilíbrio eletrostático. Nós pensávamos só numa eletrização e nós sempre considerávamos que os corpos eram idênticos. Todas as esferas eram idênticas. Por isso que as cargas eram iguais. Agora, não mais esses corpos são idênticos, tá bom? Então, a nossa análise acontece a partir do equilíbrio. E o que eu posso afirmar? Bom, se eles entrarem em contato, as 2 superfícies estão submetidas ao mesmo potencial. Então, o potencial A é o quê? É a constante K vezes a carga A dividido pelo raio A. O potencial B é a constante K vezes a carga B dividido pelo raio B. Olha que bacana, olha que legal. Eu tenho a constante K nos 2 lados da igualdade. Corta a constante
K, você pode escrever no final do dia que a carga A pelo raio A é igual à carga B pelo raio B. Beleza? Então, você consegue estabelecer essa relação para determinar, jovens, a carga de cada corpo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um nome diferente. Eu vou falar que aqui, opa, esse corpo tinha ele tinha uma carga A inicial e uma carga B inicial. Eu coloquei em contato, a carga mudou. Eu vou chamar de QA' e QB', só para ficar diferente do que eles tinham no começo. Beleza? E daí fica com a mesma nomenclatura do livro de vocês também, caso vocês forem estudar. Tá bom? Então, chegamos nessa relação para quando você tem o equilíbrio entre as duas estabelecidas. Lembrando que eu estou falando de equilíbrio eletrostático. Beleza? Até aí, gatinhos e gatinhas, questionem, perguntem, vai lá. Tranquilo, professor. Aplicação de fórmula, né, até agora. Por enquanto, só aplicação de fórmula. Beleza? E a gente vai começar a conversar um pouquinho, jovens, agora. São só relações conceituais, tá bom? Não vai ter mais nenhum cálculo para a gente pensar, nem equação. A gente vai conversar um pouquinho sobre aterramento. Jovens, se quiserem dar um print na tela, 2 segundinhos que eu já vou trocar de lousa. O que vai ser aterramento? O que é deixar um corpo aterrado? Jovens, eu tenho, por exemplo, aqui uma circunferência, uma esferinha, e ela está aqui aleatória com uma carga Q qualquer. E eu quero aterrar essa carga. O que a gente precisa fazer? Uma ligação com o fio terra. Você conecta esse corpo à terra. Essa é a representação, jovenzinhos, de fio terra, beleza? Ou de aterramento. Tá? O que isso significa? Que o corpo está conectado à terra. Jovens, eu não lembro se eu já comentei com vocês, mas se eu não comentei, eu vou comentar de novo. Nós vamos dizer que a terra eu vou deixar escrito porque isso é bastante importante. Um grande corpo neutro. Portanto, o potencial da Terra ele é 0. Tá bom? O potencial da Terra é 0. E a carga da Terra também vai ser 0. Vou colocar aqui embaixo. Então, o que significa? Se eu liguei esse corpo à Terra, qual que é o potencial dele agora? 0. Qual é a carga acumulada nele? 0 também. O que significa carga 0? Tem prótons, tem elétrons, sim, mas na mesma quantidade. Quando eu faço a soma, ele fica neutro. Isso que significa essa carga 0 e esse potencial igual a 0. Tá bom? Então, isso significa aterramento. Deixar um corpo neutro. E, jovens, é muito importante que nossas residências, por exemplo, estejam aterradas. Por quê? Se cair um raio na residência e, por algum motivo, ele conseguir alcançar a nossa rede elétrica, para não danificar nenhum dos nossos equipamentos, ele vai ser direcionado direto para a terra. Por quê? O potencial de um raio, de uma descarga elétrica, é muito grande. Então, a DDP desse ponto onde caiu o raio até o fio terra, que está conectando a casa à terra, é muito grande. Então, a tendência é que toda essa carga escoe direto para o ponto de aterramento. Ela não espalha pela rede elétrica. Se você não tem o fio terra, o que vai acontecer? Essa descarga pode alcançar a rede elétrica, ela se espalha pela residência. E ela pode danificar todos os equipamentos que estão ligados na tomada. Se por um azar ainda você está com, por exemplo, um equipamento ligado, um celular carregando com ele na mão, ou ouvindo música, dormindo com o celular carregando, pior ainda, pode sim machucar e até matar a pessoa. Então é fundamental que a casa esteja aterrada. Até porque curtos-circuitos que venham a acontecer, toda essa descarga ela é conduzida para a terra, ela neutraliza a nossa residência. Tá bom? Então essa é a importância do aterramento. Isso, jovens, é fundamental para prédios. Se vocês olharem na página 16, tem até algumas ilustrações. Por quê, jovens? A tendência
dos raios é alcançar o ponto de maior altura. Então, se você tem aqui uma casinha, aqui você tem um prédio. Beleza? E aí tem uma nuvem carregada aqui, vai cair um raio. Aonde que esse raio vai cair? Aqui no prédio ou lá na casa? Óbvio que no prédio, porque o caminho para ele percorrer aqui é menor, a resistência para ele percorrer é menor. E a tendência do raio, jovens, é alcançar corpos pontiagudos. Então, por isso que no alto dos prédios tem o para-raio. A tendência do raio vai ser cair nesse ponto. E o para-raio já está conectado diretamente à Terra, de modo que toda essa descarga nem passa pelos apartamentos. Ela escoa direto para a Terra. Por isso que é importantíssimo que esse aterramento esteja correto, para que não danifique e não machuque ninguém dentro dos apartamentos, dentro dos cômodos e assim por diante. Beleza? Essa é a função do para-raio, tá bom? Isso, jovenzinhos, é o que nós chamamos de poder das pontas, tá bom? A tendência natural do excesso de cargas é ir para as pontas, tá bom? Por quê, professor? É totalmente contraintuitivo, porque pensa, se você tem um excesso de cargas negativas, um excesso de elétrons no corpo, você espera que esses elétrons sofram uma repulsão e fiquem o mais afastado possível um do outro. Porém, não é isso que acontece. Eles têm a tendência a ficar acumulado nas pontas desse material condutor. Beleza? Então, é isso que nós vamos chamar de poder das pontas. Tá bom? Até aí, gatinhos, questionem e perguntem. Vai lá. Então, uma pergunta eu tenho para vocês. Por que o raio sai da nuvem para a Terra? Ou da Terra para a nuvem? Não sei se vocês sabiam, mas pode ter raio da Terra para a nuvem também, eu já comento. Mas por que isso acontece? Por que as cargas se movem? Lembram? Para ter movimento de cargas, você precisa do quê? Diferença de potencial. Então, a diferença de potencial da nuvem para a Terra é muito grande. Aqui o potencial é zero. Aqui o potencial está na ordem de 10.000 volts, mais ou menos. Então, é DDP suficiente para que as cargas saiam de um ponto e venham para o outro. É nada mais, nada menos do que a gente já estudou até agora. Só que nós dávamos essas cargas se movimentando por um fio condutor, num circuito. Agora não, agora a carga é tão grande, a DDP é tão alta, que isso acontece no próprio ar. O ar, jovens, ele é um material isolante. Mas todo material isolante é isolante até um certo limite. Se a carga ou a DDP for muito grande, o material deixa de ser isolante e passa a ser condutor, que é o que acontece com o ar nesse caso. Ele conduz a eletricidade por ele mesmo. Beleza? Jovens, sempre quem se move são os elétrons. Normalmente, a nuvem está com excesso de elétrons, então esses elétrons descem. Mas pode acontecer, por causa, sei lá, de localização de indústria, que libera alguns certos gases na atmosfera, que essa nuvem seja carregada positivamente, jovens. E aí, sobem elétrons da Terra para a nuvem. Então, o raio sai da Terra para a nuvem. Pensa que bizarro. Você está de boa andando e surge um raio do seu lado, da Terra para a nuvem. Pode acontecer, jovenzinhos. É raro isso acontecer, tá bom? Porque normalmente esses gases, eles são ânions, eles têm excesso de carga negativa, então essa carga é enviada para a Terra. Mas em algumas situações, sim, você pode ter o raio subindo da Terra para a nuvem. Doideira, né? Questionamentos e perguntinhas, gatinhos e gatinhas, mandem, vai lá. Beleza, então, jovens, deixa eu ver se tem perguntas aqui no chat. Não. Jovenzinhos, então a gente vai encerrando essa aula por aqui. Nós temos mais 3 minutinhos antes que caia a conexão aqui no Zoom. Nós só não falamos desse capítulo, jovens, sobre blindagem eletrostática, tá bom? É bem rapidinho, é bem curtinho,
Aí na próxima aula eu falo de blindagem eletrostática para vocês, beleza? Eu deixei lá no planejamento, jovens, que eu postei no mural, alguns exercícios de atividade, do 1 ao 8, página 19 e 20. Tá bom? É bem tranquilinho, acho que vocês conseguem fazer com facilidade, mas se tiverem alguma dificuldade, anotem aí. E aí na próxima aula eu fecho o conteúdo e a gente faz exercícios sobre esse capítulo. E já começamos também a conversar sobre capacitores, que é o nosso próximo assunto aí, bem legal também, bem divertido. Beleza? Jovenzinhos, eu agradeço a atenção de vocês, desejo um ótimo final de semana, nos vemos de novo na sexta-feira que vem. Fiquem em casa, fiquem bem, tá bom? Me dê um tchau bem bonito, Tchau, jovenzinhos. professor. Até mais. Tchau, professor. Tchau.